Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que pode ser comprado por uma carroça e 2 burrinhos da melhor qualidade. Eu amo essa fala de Coronel Bellarmino. Pois é, foi um negócio que viralizou muito dessa vez que passou a novela. Eu acho que viralizou mais do que aquele bordão dele, inclusive. Possivelmente, porque eu acho que o jeito que ele falava você vê que tinha uma dor, né, em perder uma carroça e 2 burrinhos da melhor qualidade. Pra você que não entendeu, ou que talvez não tenha lido a nossa thumb desse vídeo, nós vamos falar sobre a primeira fase de Renascer, que acabou ontem. Acho que acabou ontem, às vezes a Globo mudou a edição e vai acabar outro dia, mas a princípio acabou ontem. E aí estamos aqui para fazer nosso balanço sobre o que a gente achou dessa primeira fase da novela, que foi maior do que a novela original. Se a gente gostou, se a gente não gostou, enfim, críticas, elogios, comparações com a primeira fase, fica com a gente depois da vinheta. Antes de nos aprofundarmos sobre a análise, acho que a gente precisa falar o nosso veredito sobre a primeira fase da novela, né? Afinal, a novela foi legal? Eu voto que sim. Eu gostei muito. Eu achei muito boa. Essa primeira fase funcionou meio como se fosse uma minissérie para apresentar os personagens. Durante esses 13 capítulos, acho que o Bruno Luperry fez, ele conseguiu apresentar todo o background dos personagens, e aí na segunda fase meio que começa uma nova novela. Você vai acompanhar outros personagens, um ou outro que estavam lá, e aí você entende o passado dessas pessoas porque você acompanhou aquilo, né? Sim, é tipo a origem de todo mundo, né? Quando tem aquele filme de origem de super-herói, é tipo a mesma coisa, só que com a novela, assim, você tem uma... Eu acho que, principalmente no remake, que essa primeira fase é muito mais alongada, na primeira versão tem 4 capítulos só, eu acho que você ainda consegue ter eu acho que vai ser muito importante para o desenvolvimento da história do Bruno, que dessa vez, sim, eu imagino que tenha uma ou outra mudança, ter tido este tempo para desenvolver os personagens de maneira tão rica. Na primeira fase você consegue entender quem eles são, mas o desenvolvimento é muito... Na primeira versão, né? Mas o desenvolvimento é muito menor. Então eu acho que tem muito menos... Se ele fizesse com 4 capítulos, ele teria muito menos espaço para qualquer mudança e para algumas atualizações também. Sim, e dizem que na época foi 4 capítulos de primeira fase porque o Boni queria acelerar logo o negócio. Falou, não, as pessoas vão se apegar muito, vão lá pra segunda fase para as pessoas curtirem os personagens da segunda, que vai ficar mais tempo. E faz sentido, porque o Leonardo Vieira e a Patrícia França, que fizeram a Maria Santa e o José Inocêncio da primeira fase do Pantanal, do Renascer... Nossa, tô... confundindo o nome dessas novelas, desculpa, gente. Inclusive eu acho desrespeitoso, porque eu achei Renascer muito melhor que Pantanal. Pra considerar, em questão de... Comparando primeira fase de Renascer, ó, tá assim, bem lá na frente. Enfim, tô falando de Renascer. A Patrícia França e o Leonardo Vieira bombaram na novela, mesmo ficando só 4 capítulos. Tanto que eles conseguiram um papel de protagonista na novela Sonho Meu, que foi feita logo depois, né? Já se corre esse risco agora. Eu acho que, na verdade, o Boni estava correto de ter tirado os personagens da primeira fase, da primeira versão, também eram muito carismáticos, então acho que sim, ele estava corretíssimo de ter tirado isso. Então, inclusive, me dá a impressão que o Bruno Luperry talvez quisesse fazer algum tipo de justiça a isso, porque eu acho que teria sido pensado, sim, uma primeira fase um pouco maior. Eu acho que faz sentido que essa primeira fase fosse um pouco maior do que 4 capítulos. Ali foi umas coisas bem corridas. Mas agora eu acho que já correu esse risco. Eu acho que as pessoas, de fato, vão estar apegadas a alguns personagens da primeira fase que não vão aparecer mais ou que vão aparecer de outro jeito, né? Inclusive, precisamos comentar especificamente de José Inocêncio. Porque... Embora à primeira vista pode parecer que estamos novamente vendo o Zé Leôncio, eu acho que aqui temos um personagem que é o completo oposto. Aqui o Zé Inocêncio é quase um anti-herói. E eu acho que nessa versão ele conseguiu, pela interpretação do Humberto Carrão e pelo texto do Bruno Luperry, conseguiu ir por um caminho um pouco menos gostável do personagem. Eu tô achando barato acompanhar, porque, por exemplo, no Twitter, todo mundo já se cativou com a novela e tá assistindo, as pessoas odeiam o Zé Inocêncio. O Zé Inocêncio começa a maltratar uma criança, as pessoas começam a xingar esse homem. Não tem nada daquele homem muito gostável que tinha na primeira versão. Eu não assisti a primeira versão. A Larissa conseguiu ver os episódios, né, correspondentes. Você viu alguma diferença?
tem uma diferença muito especial que eu acho que vem na morte da Maria Santa. Essa é uma diferença que eu acho que é muito crucial para o personagem, porque o José Inocêncio não estava sendo muito odiado até a Maria Santa morrer, né? As pessoas estavam, inclusive, bastante ali naquela coisa, estou apaixonada pelo Humberto Carrão. Eu estava lendo isso no meu Twitter. Ah tá, as outras pessoas, né? Não, porque, sim. Como eu disse, ele era chato pra cacete, aquele personagem. Senhor, que homem chato! Mas as pessoas gostavam. As pessoas estavam... E aí, depois que ele dá essa virada, as pessoas começaram a ver, esse homem tá maltratando criança, esse homem tá falando grosso com outras mulheres, esse homem, não sei não, esse homem tá dando palestra sobre muita coisa e tal. E assim, na primeira versão, o que eu acho que acontece é o seguinte, primeiro que o Leonardo Vieira não tem tanto tempo pra falar, porque são 4 capítulos. Então, tipo, esse Zé Inocêncio, ele não fica dando muita palestra. Ele é um cara que tá, tipo, ali vivendo, né? Ele plantou o cacau dele, ele não tá explicando de manejo de cacau. Não tem tempo pra falar disso na versão original. Ele pega o cacau dele, ele encontra a Maria Santa, ele já casa, a mulher já morre, tipo, as coisas estão muito rápidas. Então, assim, ele me parece também um homem mais doce. Ele é um cara mais do campo mesmo, assim, tipo, eu vim aqui plantar meu cacau, eu vim aqui fazer minha fazenda, me apaixonei por essa mulher aqui, agora a gente vai transar um monte, vai ter um monte de filho, e é isso a minha vida, e eu tenho esses caras que são os meus amigos e tal. Ele não tem tanto texto mesmo, e ele é um cara muito carismático. O Leonardo Vieira faz um Zé Inocêncio extremamente carismático. Tipo assim, ele apareceu, eu falei, nossa, que coisa, eu também ia embora com ele. Se ele me pedisse, eu ia embora. Eu achei uma coisa, assim, muito curiosa. Mas na morte da Maria Santa tem o seguinte. Quando a Maria Santa morre na primeira versão, é assim. Ela começa a ter o parto. A gente tá naquela época, nos anos 80, né? Porque, mais ou menos, imagino, porque vai passar por 70, 80, eu acho, 70, né? 80, muito anterior à fase de agora. Então, assim, eles não têm nenhum recurso. Quem vai fazer o parto é a Jacutinga. E é muito rápido. Ela pega e fala, tá dando uma complicação, a gente salva o bebê ou a gente salva a criança. E o José Inocêncio fala, pelo amor de Deus, salvem a minha mulher, eu amo ela muito, ela já me deu 3 filhos, eu não preciso mais disso. E não tem todo aquele desenvolvimento em que o José Inocêncio fica, do Humberto Carrão, fica ali maltratando as pessoas e muito amargo e fazendo aquela coisa com a santa e falando mal da mulher, da religião dos outros, da mulher do amigo, tal. Não tem tudo isso. O que acontece é o seguinte, o José Inocêncio percebe que ele vai perder a esposa dele. E na hora que ele entra no quarto, ela já morreu. E aí, é uma interpretação que eu acho que tem muito a ver com a direção do Luiz Fernando Carvalho, que nessa época era primorosa nas obras do Benedito Rui Barbosa. O homem estava inspirado na época. Era uma coisa, assim, que o Leonardo Vieira, você consegue sentir muita pena dele. Ele entra, a Maria Santa tá morta, ele não conversa com a Maria Santa, porque não tem essa parte toda da gente achar, será que ela vai morrer ou não? Que foi uma coisa que o Bruno Luperi quis fazer, né? Que a gente ficou meio na dúvida, porque ele não tem a conversa, então ele não consegue dizer que ele amava ela. Ele ouve aquela criança chorando, e aí ele fica desesperado, porque ele consegue enxergar que foi aquela criança que matou a mulher dele. E ele começa a chorar e ele fala, tira essa criança daqui, eu não aguento, eu não vou aguentar. E você chora com ele. Eu tava vendo com a minha mãe, ficou as duas assim, tipo, pelo amor de Deus, tipo, sabe, eu tô com muita dor. E aí, todo esse processo, até ele ir pro enterro, ele vai pro enterro dela, ele não consegue falar. O padre fala, deixa ele sozinho, não porque ele tá fazendo aquele discursinho lá, que é meio parecido, mas porque ele tá num luto e numa dor, que é uma coisa assim, eu perdi a minha mulher, eu perdi o amor da minha vida. E na hora que ele volta pra fazenda, tipo, acho que talvez a melhor cena da primeira fase de Renascer, que não foi feita na segunda fase. Ele entra na porta, depois do enterro, que ela enterra ela embaixo do Jequitibá, e ele desaba, ele cai em cima da escada e ele começa a chorar de babá. O Leonardo Vieira chora de babá, e ele treme, e ele fica fazendo assim, ele fala, não tem, minha vida não tem mais sentido, não tem, o que eu tô fazendo aqui? E aí é nessa hora que a Inácia fala, seu filho tá chorando. Ele fala, dá qualquer leite pra ele, dá leite de vaca, eu não quero saber dessa criança. Porque o que você consegue entender ali? Ele tá num processo de luto tão dolorido, ele acabou de chegar em casa, ele não tem a esposa dele, que é o amor da vida dele, que é a coisa que ele mais gostava, e ele ouve que ele tem que cuidar daquela criança que foi quem matou, e ele não quer, ele não... Agora, e aí você fala, beleza, esse homem está perdoado, eu consigo entender
que ele tá muito, muito machucado e que ele não quer, e que agora ele não consegue lidar com essa criança. Agora, o desenvolvimento do José Inocêncio nessa versão faz com que ele pareça um cara cruel, porque ele parece que ele tem tempo de absorvendo aos poucos essa situação e ainda assim ele é muito cruel com a criança, né? Demora até ele querer falar que a criança tem que beber leite de vaca. Não é tipo uma coisa na hora, assim, tipo, você entende, a pessoa ainda tá meio atordoada e aí ela começa a falar isso. E aí eu acho que nessa hora ele começa a ficar menos gostável. E tem uma coisa na interpretação do Humberto Carrão, que eu não estou dizendo que é ruim, mas que eu acho que ele parece mais pedante. Ele é um cara que parece que está o tempo inteiro querendo te explicar alguma coisa, querendo te ensinar alguma coisa. Que era uma coisa que a gente via no Rafael, que me irritava muito. Claro que também a gente pode estar com o Rafael na cabeça, mas que aí eu acho complicado. O outro Zé Inocêncio, não. Parecia que ele só tava... Ele ficou meio amargurado porque ele tava muito dolorido. Esse não, às vezes parece que ele sente um certo prazer em humilhar as pessoas, ali, principalmente nas conversas com as mulheres, eu acho que aí ele causa um certo estranhamento maior, assim. O Carrão, ele passa essa interpretação de uma pessoa meio não, né? Bastante desagradável. A forma como ele é grosseiro com as pessoas, com funcionários, essas coisas. Mesmo toda a relação que ele nutre com os supostos amigos que são os funcionários, que eu acho muito bizarro essa relação de eu sou seu funcionário, mas sou seu amigo, não sei o quê. Por mais que um ou outro funcionário lá fale coisas contra ele, que a gente espera que um amigo faria, ainda não consigo ver com, bem essa relação bem desenhada. Mas a forma como ele trata é completamente isso, vem aqui puxar meu saco, isso, eu que estou acima de vocês. Não vejo uma relação de amizade. E nisso da gente ver o sofrimento, eu me peguei pensando como... Acho que é justo comparar com o começo de Terra e Paixão, porque partiam de premissas muito semelhantes. Que é a pessoa que ficou amargurada porque viu a mulher que gostava morrendo e ficou a criança lá que não gosta. A gente viu muitos diálogos no primeiro capítulo de Terra e Paixão do Tony Ramos xingando o Caio, falando que o Caio não presta, essas coisas. E nós não sentimos dó do Caio, nem nada, não sentimos uma conexão, porque não foi mostrado aquilo pra gente. No máximo, num flashback de 1 minuto. O fato de Renascer ter dedicado capítulos pra mostrar como foi criando aquele amor do coronel pela mulher e depois ela falecendo, faz com que a gente realmente entenda, não concorde, mas entenda por que o José Inocêncio está sofrendo tanto. Ou por que ele tá sendo tão escroto assim, né? Sim, o que eu acho que também falta agora, e talvez também, é que como a outra fase é muito rápida, o Leonardo Vieira, ele tá o tempo inteiro meio que numa dualidade, assim, o Zé Inocêncio. Tipo, ele dá uma patada no Diocleciano ali na hora que ele pega a criança, mas ele fala desculpa. Tipo, eu não tava bem e tal. É meio que, tipo, é uma coisa que aí, falando de uma experiência pessoal, eu sinto o luto do primeiro José Inocêncio mais real do que o luto do segundo José Inocêncio. Porque o luto é um negócio muito... Você chega uma hora que você quer dar patada em todo mundo porque você acha injusto que a vida tenha te tirado uma pessoa que você ama tanto. É normal, você vai ser grosso, você vai ser... Mas não naquele nível do José Inocêncio de agora. Que às vezes é, tipo... Igual, aquela fala dele com a Morena ali, na hora da criança, é uma coisa que você fica... Cara, por que você tá falando tudo isso pra ela? Tipo, ela perdeu um filho também, sabe? Tipo, por que você tá punindo ela? Na versão original, o José Inocêncio até fala, eu vou tirar essa criança daqui e eu vou deixar ela com o nome que você deu, João Pedro, apesar de todos os meus filhos se chamarem José e não terem esse nome, porque você vai continuar sendo madrinha dele e você pode ficar com ele quando você quiser. Então, tipo assim, ele morde e assopra, sabe? Ele é uma pessoa amarga, mas ele consegue entender que ele só está sendo amargo porque ele está muito dolorido, que é uma coisa que acontece no luto. Chega uma hora que você fala, porra, fui escroto com aquela pessoa, ela não tem culpa. E o José Inocêncio parece que ele não faz essa autocrítica, né? Não chega esse novo, ele não chega numa hora e fala, gente, galera... Me cedi, gente, foi mal, tava loucão. Destempero, ele não fala igual, houve um destempero aqui. Não, ele segue. E eu acho que, assim, é claro, eu acho que o Bruno Luperi fez isso para que seja mais fácil pra gente, no próxima fase, a gente não conseguir gostar dele tanto. Porque a ideia é realmente não gostar dele e gostar mais do João Pedro, né? Eu acho que talvez o Leonardo Vieira ser essa pessoa
dali, José Inocêncio, tão carismático, tenha também estragado um pouco a segunda fase. Porque muita gente reclamou que não tinha muita conexão, né, entre o Leonardo Vieira e o Antônio Fagundes. Tipo, que pareciam personagens muito diferentes. Eu ouvi essa história. E eu acho que talvez é isso, porque você sai de um homem um pouco mais doce, tá, um pouco mais carismático, e você vai para um homem muito mais amargurado, né? E agora eu acho que o Carrão já está indo pra gente. Tipo, gente, galera, vocês não vão gostar tanto de mim quando eu virar o Marcos Palmeira também. Então, já vamos entender que é essa a história mesmo. Tá uma conexão melhor do que se você for ver o que aconteceu com o velho Chico. Que a gente tinha uma conexão muito boa com o Rodrigo Santoro na primeira e na segunda fase. Quando vai pro Antônio Fagundes, parece que é outra pessoa. Passou por lavagem cerebral, bateu a cabeça e esqueceu quem era. Porque a gente não estava identificando o mesmo personagem lá. Ele estava mais parecido com o pai dele, que era o Tarcísio Meira, do que com ele mesmo, por exemplo. Entendo que era a vontade do autor, né? Fazer ele ser parecido com o pai. Mas, enfim. Eu acho que a gente costuma ter esses problemas de segunda fase, então eu acho que talvez... E o Bruno Luperi teve esse problema no Pantanal, né? Houve uma diferença entre o José Inocêncio do Renato Góes e o José Inocêncio. Não, porra, é difícil, hein? José Leôncio e José Inocêncio eu acho muito difícil. Pô, a galera fica fazendo essas novelas sucessivas, aí a gente confunde mesmo. Bota o mesmo ator, bota o mesmo autor, bota uma ambientação parecida, pronto, a gente erra tudo já. O José Leôncio... E do Renato Góes e do Marcos Palmeira, houve uma diferença. E as pessoas deram uma sentida, né, um pouco, assim, embora o Marcos Palmeira tenha feito muito bem, depois as pessoas se tivessem acostumado. Mas eu acho que talvez nessa novela ele queira fazer uma transição mais leve, mais, tipo, eu consigo entender que essa pessoa... Então, assim, não tenho críticas ao Humberto Carrão. Eu só realmente acho que é muito mais difícil. Tipo assim, é muito mais difícil eu me apaixonar pelo Humberto Carrão. Eu sei que ele tem muitos fãs, mas é muito mais difícil me apaixonar pelo Humberto Carrão do que pelo Leonardo Vieira. Mas será que ele não se deixou contaminar um pouco pelo jeito Humberto Carrão, aquele que vai no samba e que provavelmente daria uma palestra sobre cacau? Deixa aí, vamos deixar isso, deixa abaixo, né? E antes de a gente continuar essa análise aqui, temos que falar que nós temos um clube de membros. Vocês podem encontrar mais informações na descrição do vídeo. E se você fizer parte do nosso plano Maneco, você tem acesso a várias vantagens. Você tem uma carroça, 2 burrinhos, brincadeira. Na melhor você qualidade. Tem os vídeos, você recebe eles com antecedência. E aí você também tem stickers para usar nos comentários. E a grande atração, que são os 2 vídeos extras todos os meses. Vídeos que são maiores e que a gente comenta de assuntos que a gente não comentaria normalmente aqui no canal no aberto, porque a gente tem medo de apanhar na rua às vezes. Exatamente. Então tem vídeo da gente reagindo a coisas, várias coisas, desde programa especial de criança, Dia das Crianças da App, até momentos gloriosos dos anos 90. Tem a gente falando de ex-BBB, porque a gente reagiu ao nosso próprio vídeo falando do BBB 21, então a gente está dando opiniões reais sobre a Juliette e outras pessoas. Nossa, que entrevista foi essa onde a Carla Dias foi legal. Enfim, tem várias coisas aí. Também você pode participar de gravações de vídeo. O último que a gente fez foi o da Brida. A gente grava vídeos com os membros do Plano Maneco. Eles participam com a gente em live, contam fofocas, etc, etc. E aí depois a gente solta a versão editada sem sem comprometer nenhum membro para todas as pessoas do canal. Mas se você for membro, você pode tá lá com a gente nessa conversa, então dá uma olhada aí que a gente jura que é muito legal. Vamos também falar de alguns atores dessa primeira fase, né? Porque aí a gente comenta a atuação e etc. Por exemplo, Duda Santos, incrível. Que menina boa, ela tá muito bem. Inclusive, eu assisti, ela participou do É de Casa. Eu achei engraçado, porque logo depois que a personagem morreu, ela já foi pro É de Casa. Foi tipo, eliminado do BBB que ia tomar o café da manhã com a Ana Maria, só que, infelizmente, no É de Casa. E aí ela tava lá, ela contou que a repercussão tá muito grande, que ela não consegue ir no mercado, que as pessoas comparando ela. Ela falou, nossa, realmente, eu nunca tinha passado por isso, novela das 9 tem esse negócio, né? Como se ela não estivesse na outra novela das 9. Eu pensando, amiga, você tava em Travessia outro dia, sabe? Era outra novela das 9. Meio que era novela das 9, gostaríamos de dizer que era novela das 9 sim, tá? É engraçado que até a própria atriz tá meio que falando nas entrelinhas, olha, Travessia ninguém assistiu, gente. E, nossa, mas ela tava muito bem. E ela imprimiu uma inocência na personagem. Você acreditava que ela realmente não sabia como se engravidava. Ou ela sendo oferecida lá no bordel Jacutinga. Nossa, todas as cenas dela. E a cena da morte, ela
pedindo pra Virgem Maria. Nossa, ela tá muito bem. Espero que Duda Santos apareça em mais novelas a partir de agora, que a Globo abra o olho pra isso. Muito bem, eu acho que assim, também assim como foi pro Humberto Carrão, era uma dificuldade, né? A Maria Santa da Patrícia França era uma coisa muito lembrada ainda. E eu acho que ela conseguiu imprimir, tipo, a própria voz, o próprio jeito nessa Maria Santa. E, inclusive, dar uma atualizada, porque lembramos que a Maria Santa anterior estava muito atrás no tempo, então fazia um pouco mais sentido ela ser tão atrasada, né, nas experiências e tudo mais. E ali eu acho que eles colocaram na Duda Santos, talvez também uma coisa que o Bruno Luperi tenha sentido em Pantanal, uma força, né? Ela se impõe com mais clareza, com mais, né? Todas essas personagens femininas de Renascer, elas têm uma coisa de uma força feminina que não se via tanto na primeira versão. Tinha um pouco, mas não era tão. Eu achei isso bem interessante. E ela fez de um jeito, assim, muito, muito dela e ao mesmo tempo que muito bom para a personagem. Achei ela uma atriz muito, muito bom. Muito, muito boa. Ainda sobre essa questão da força, acho que a gente já pode até emendar os pais dela, o Fábio Lago, que fez o Venâncio. Sim. E a Belize Pombal estavam excelentes. A Belize, em especial, ela estava incrível. Você viu o sofrimento dela, a indignação pela questão da Marianinha, toda a questão de abandonar a filha, indo embora na carroça, nos dois burrinhos da melhor qualidade. Eu acho que os dois estavam muito bons. E o Fábio Lago, principalmente, ele é bem mais lembrado por papéis de humor. Sim, ele fazia o cozinheiro lá da Cheyenne, Cheias de Charme. E ele nunca teve tanta chance assim de mostrar o lado dramático. E de repente tá aí fazendo um puta personagem. Sim, muito bem. E eu acho que nessa versão também gosto muito da Belize Pombal, porque na primeira versão é a Ana Lúcia Torre, a dona Neca, o que causa um pouco de estranheza, porque às vezes acho que ela vai falar alguma coisa sobre o seu Calixto. Dá uma impressão de novela do Valsir, assim. A gente pegou muito na Lúcia Torre em novela do Valsir, né? A nossa geração. E eu acho que eles deram mais profundidade pra mãe da Maria Santa, porque ali na outra, tipo, ela é uma mulher que só ficou muito amargurada com a história. Aqui a gente vê vários nuances dela, né? De ser uma mulher que, ao mesmo tempo que se sente muito sofrida por tudo que aconteceu com a filha, ela não consegue largar esse marido, essa vida que ela não tem força para romper com tudo isso. Eu acho que essa dualidade nela fica muito clara, sabe? Tipo, uma coisa muito, muito delicada que a Belize Pombal consegue trazer para a personagem, que eu achei muito bonito, assim. Ainda que não seja completamente submissa, ela tem os confrontos dela, os momentos de indignação dela, e ela consegue passar justamente essa coisa da personagem. Achei que tava muito boa. Muito bem. E também temos comentado do núcleo Kenga da novela, porque temos que falar que Juliana Paz, o SUS de Ilhéus, né, responsável por realizar partos e agenciar garotas, estava muito bem. A Williana Lima também estava ótima como Morena, teve os conflitos lá com os seus A Inocêncio, que também foram muito bons. Esse pessoal tava muito bem, né? Tava. Juliana Paz, inclusive, que também pega uma bombíssima na mão, porque o papel original é da Fernanda Montenegro, né? Nossa, você chega um negócio desse, qualquer ator abandonaria, né? Ela ela pegou esse negócio da Maria da Paz, né? Ela dá um sorriso e aí ela encara qualquer desafio. Eu acho que ela é outra Jacutinga. A Fernanda Montenegro, até pela idade, na época, ela tinha uma coisa mais da mulher sábia, mas da mulher sábia pela idade, porque já passou por muito, sabe? Assim, a Juliana Paz traz uma coisa da mulher sábia porque é uma mulher vivida, mas porque ela teve que passar por muita coisa muito rápido. E claro, a gente tem aqui, eu acho que as partes legais, que são essa coisa da gente ter o texto atualizado, sim, que é a coisa de ter muito mais empoderamento, muito mais, tipo, essas falas de que uma mulher pode se impor, que o mundo é injusto para as mulheres, que tudo mais, que isso, de fato, na versão original não havia, porque era 93, né, gente? A gente nem tinha esse tipo de situação. E eu acho que aqui muito interessante essa atualização do texto, muito bons os conselhos da Jacutinga Nova para Maria Santa, que eu acho que mostram também uma outra visão, uma coisa muito mais interessante para a gente que está agora em 2024. E é claro, né, comparação com a Fernanda Montenegro eu não vou nem fazer, porque não cabe mesmo, assim. A Fernanda Montenegro, infelizmente, é a Fernanda Montenegro, e
E é outra coisa, a Fernanda Montenegro tem um outro modo de uma coisa muito mais sutil, mas é porque ela é a Fernanda Montenegro. Não tem como você ficar comparando pessoas com Fernanda Montenegro. Não existe. Acho que é muito bom, inclusive, que a Juliana Paz tenha ido para um outro lado, uma outra Jacutinga, de um outro jeito, porque eu acho que aí ela sai um pouco disso, sabe? De, tipo, das pessoas terem, ai, mas a Fernanda Montenegro. E até perdoei um pouco ela continuar na segunda fase, porque na segunda fase de Renascer também é Fernanda Montenegro, né? Que não tiraram ela. Então, achei que talvez fosse um pouco mais. Talvez se tivessem colocado uma atriz mais jovem para a Juliana Paz, para depois botar a Juliana Paz. Acho que deveriam ter feito o oposto, botar uma atriz mais velha pra fazer Jacutinga na fase 2, e na fase 1 rejuvenescer com maquiagem, ou com algum filtro, igual se ela fizeram com Cauã Raymond em Um Lugar ao Sol. Acho bonita a participação da Juliana Paz, acho um texto muito inspirado, inclusive, do senhor Bruno Peri, porque é o texto dele daí, não é o texto do Benedito, os textos da boca da Juliana Paz, nenhum existiam na versão original, acho muito bons, achei que ele aprendeu a atualizar a mulher, coisa que ele não soube muito bem fazer em Pantanal, não, alguém fez ali fez um workshop, né? Fez um cursinho online. Sim, agora eu não tenho que falar. Aí, aproveitando que a gente já tá falando do Peri, a gente tem que comentar as mudanças que tiveram da primeira versão pra segunda versão. Como a principal foi a adição de mais personagens, né? Porque como a gente ia ter mais 4 capítulos dessa vez, precisava ter mais gente. E uma das adições foi o Coronel Pica-Pau, interpretado pelo Henrique Dias, que acabou fazendo uma dobradinha com o Bellarmino, do Antônio Caloni. Os dois, inclusive, estão muito bem em seus papéis, mas ouso dizer que o Loki de Ilhéus, por causa dos moleques dele, tava um pouco mais carismático do que o Bellarmino. Eu meio que amo o personagem do Henrique Dias. Eu achava até difícil torcer contra ele. Achava, assim, Henrique Dias um ator inspiradíssimo, né? Muito bem fazendo uma unicórnia ou fazendo um coronel, ele é muito bom em todos. É uma coisa impressionante, assim. Mas eu acho que foi interessante pra trama, porque eu acho que na versão original você não entendia muito da onde que vinha aquela briga de terra. E para atualizar para agora, eu acho que ficaria difícil. E aí, com esses dois personagens e a Maria Fernanda Cândido, a gente entende melhor da onde que vem aquele contexto todo dessa briga por terra e o contexto do cacau e tal. E eu acho que o Antônio Caloni, assim, talvez ele tenha... Também estamos comparando com o José Wilker. Acho quase horrível fazer isso, mas assim, Antônio Caloni é ótimo, só que eu acho que ele é outro Coronel Bellarmino. É um Coronel Bellarmino um pouco mais banana. Ele tem uma coisa assim que você sente que ele tem Ele perdeu um pouco da potência dele porque colocaram outro coronel. E aí o outro coronel era mais safado, fazia as coisas mais por baixo dos panos. E aí ele foi perdendo a força dele. Ele ficou meio que um cara que era sendo manipulado e que ficava com um rancor imenso por ter levado uma carroça dos burrinhos. 2 burrinhos da menor qualidade. Caso você tenha essa dúvida, o bordão, uma carroça e 2 burrinhos da melhor qualidade já tava com o José Wilker, que também já ficava um pouco nervoso por terem tirado uma carroça e 2 burrinhos da melhor qualidade dele. E o Justo é muito justo, é justíssimo. Aparece um pouco menos na versão original. O José Wilker dizem que veio com isso no meio de um capítulo e usou mais algumas vezes. Mas, por exemplo, não usa na cena da morte, não faz disso uma grande... Eu acho que foi um jeito que o Caloni arrumou de homenagear o José Wilker, até por ter sido ele que inventou, né, E o que é engraçado, porque esse bordão acabou viralizando na época, hoje em dia todo mundo sabe, associa ao personagem do José Wilker em Renascer, mas aí, agora, eu acho que ficou muito mais marcado a questão do burrinho do Antônio Caloni. Talvez pelos edits que fizeram nas redes sociais, as pessoas simpatizaram tanto que agora essa frase virou bordão. Ninguém nem lembrava direito de que isso era um meme da versão antiga, né? E o jeito que o Antônio Caloni fala, que ele fala com tanto, né, sente um pesar por ter perdido aqueles burrinhos dele da melhor qualidade. E aí eu acho que, assim, é isso, né? O José Wilker, ele tinha uma coisa na própria interpretação que era uma coisa mais safada mesmo, assim, que eu acho que aí o Henrique Dias pegou pra ele, sabe? Que é uma coisa meio... É um homem que você não sente a mínima, tipo, você vê, você fica, puta que pariu, o cara... não dá pra simpatizar com ele. Ele que não ouse pegar um cacau da fazenda de José Inocêncio. E eu acho que o Caloni consegue trazer talvez traz um outro modo pro Bellarmino que eu acho interessante também. Outra coisa que talvez, falando de mudanças de personagem e mudanças de texto, a primeira versão me parece um pouco mais novela do que essa versão de agora. Essa eu senti uma coisa muito minissérie. Tanto que, se você quiser parar de ver agora,
você pode estar satisfeito. Você viu uma historinha fechada e o cara perdeu o amor de sua vida e é isso. Teve muita gente chata falando que isso aqui é cinema, na verdade. Quando o Brasil produz uma teledramaturgia de extrema qualidade e nossas novelas e nossas minisséries são excelentes e não ficam nada devido ao negócio de fora. Mas não é cinema, isso aqui é novela. Completamente novela. Agora, a direção da primeira versão tem uns tons, sabe aquela sonoplastia muito novela? Tipo, na cena que o José Inocêncio finge a morte, tem uma parte lá que vira quase uma novela do Valsir, uma partezinha que é que ele precisa ir no banheiro. Ele fala, gente, fica aqui, eu preciso mijar. E aí ele sai correndo, tipo, meio que com morto, aí tem aquela sonoplastia de sabe? Aí eu acho que o Bruno Luperi botou o humor que tinha ali na novela, mais uma coisa mais pastelona, às vezes. Tinha umas coisas bem pastel. Ele trouxe esse humor pro Diocleciano e pro Jupará, que eu acho que são o alívio cômico da novela, assim como Chicó e João Grilo da vez ali. Sabe uma impressão que eu tenho? Eu tenho a impressão, às vezes, que por causa da qualidade técnica das novelas de hoje em dia, e que a gente consegue ver muito da expressão dos atores, eles podem ser um pouco menos caricatos. Talvez na época que 93 a televisão não era tão popular, tinha aparelhos muito pequenos, não podia ver tanta expressão. Às vezes os personagens eram um pouco mais caricatos pra gente ter uma ideia melhor. E eu acho que muita gente reclamou também, falou que viu a primeira versão e falou que o personagem de Leonardo Vieira era muito exagerado. Eu acho que é uma coisa da atuação da época. Ele era mais teatral apenas, mas eu não acho que isso seja exatamente um problema, assim. Não acho que isso é má interpretação. É um tipo de interpretação que pra época fazia mais sentido mesmo. Assim. E você comentou do Jupará e do Diocleciano. Você tinha comentado comigo que você achou diferente o Diocleciano, né? Eu achei. Porque o novo... Quer dizer, os dois eu achei meio malas. Porque eu não gosto daquele clichê do funcionário que fica exaltando o patrão, sem ganhar nada em troca, sabe? Não ganhar um cargo, não ganhar um aumento, não ganha nada, só ganha mais trabalho. Enfim, eu acho um saco, até porque é uma via de mão dupla. São duas pessoas precisamente, isso, patrão. E o patrão que vai enchendo a sua própria bola. Mas tinha isso na primeira versão? Não muito. Eles eram mais funcionários mesmo, assim. Eles não tinham... A relação deles não era muito... Não me senti, pelo menos, que era muito aprofundada. Mas a do Diocleciano com José Inocêncio. Porque eu acho que o Diocleciano é um cara que, na primeira versão, é um cara que é meio conselheiro do José Inocêncio. Me parece uma pessoa na qual o José Inocêncio ele fica mais tranquilo frente à presença do Diocleciano ali, eles têm uma parceria, mas não era muito essa não tinha muito essa coisa do patrãozinho, não. Às vezes dava pra ver que eles ficavam meio, não mandou a gente lá falar com esse homem, não sei se gostaria, entendeu? E o Jupará era o Gésio Amadeu, né, que era o nosso saudoso chefe Chico, também das Chiquititas, que é um puta de um ator. Então, assim, ele tinha um pouco desse jeitinho. Ele era muito menos engraçado que o Jupará. Ele era mais... De agora, ele é mais engraçado, assim, numas sutilezas e tal. E eu tenho que falar que o Diocleciano era o Leonardo Brício. Meu Deus, que gato está o Leonardo Brício em Renascer. Que homem era aquele... Gente, é impressionante. Desde o primeiro momento que você vê ele, você fala, gente, como que pode este homem que está belo até hoje? Porque fui até caçar no Instagram. Só uma coisa que eu queria comentar a respeito de escalação. O Adanilo Reis, que está fazendo o Diocleciano, é muito parecido com o Jackson Antunes. Eu consigo enxergar o Jackson Antunes. Porém, eu estou achando muito estranho que, por exemplo, já apareceu o Adanilo interagindo com o João Pedro criança, e a gente sabe que para avançar a próxima fase vai pular, sei lá, uns 12 anos, só para ele ter chegar perto da maioridade. E aí, de repente, ele vai do Adanilo virando Jackson Antunes. Pra mim, o cara, nossa, ele envelheceu 50 anos em 5. O que aconteceu? Faltou skincare, né? Não teve um trabalho. E engraçado que eu fui até pesquisar isso antes de falar isso. O Jackson Antunes tem 60 e poucos anos, é muito próximo da idade do Marcos Palmeira. Ou seja, em questão de idade, tá batendo. Mas, sei lá, eu consigo acreditar que, sei lá, todo aquele rancor vai fazer o Humberto Carrão virar o Marcos Palmeira, mas não consigo acompanhar o que aconteceu com o Diocleciano pra ele virar o Jackson Antunes. O Leonardo Brício, inclusive, estaria na idade, né, do Diocleciano. Sim. Tem 60 anos hoje em dia, mas tá meio afastado das novelas e tal.
Eles não botariam um cara mais gostoso que o protagonista. É isso que eu fiquei pensando, porque aí não imprime, né? Tipo, não tem nada a ver. Isso que eu fiquei pensando, tipo, não tem muita cara de fica uma coisa muito deslocada. Com todo respeito ao Sr. Jackson Tunis, tá? Não, claro. Não faz meu tipo, mas... Sim, óbvio. E a respeito de coisas que não mudaram, eu achei meio engraçado, porque no dia que morreu a Maria Santa, foi uma comoção muito grande nas redes sociais. Estávamos muito embarcados naquele... Não naquele amor, mas era uma personagem muito simpática. Então aí eu gostava dela. E aí no dia que ela morreu, as pessoas ficaram muito indignadas. E as pessoas começaram a achar algumas supostas incoerências. Como por exemplo, nossa, mas já existia pré-natal nessa época. Nossa, por que ele não levou no hospital, não sei o que. Aí eu só pensando, tá, eu consigo entender a questionamento. Porém, ela precisa morrer pra história andar. Se ela ficar viva, não tem o que acontecer, sabe? Então, mas aí infelizmente, ela precisou passar por essa situação, gente. Tadinha. Mas ali eu acho que ele pegou uma batata quente na mão, viu? Porque assim, e principalmente porque ele foi tentar fazer esse negócio da gente. Ai, será que ela morreu mesmo? Porque ela não morre de primeira, né? Ela consegue pegar o filho, falar com o José Inocêncio, e as pessoas, ai, será que ele vai mudar? Tipo, claro que ele não ia mudar, mas era pra mudar, era pra deixar isso na cabecinha do público. E aí ele pegou uma puta de uma batata quente, porque ficou difícil acreditar mesmo. Porque a mulher pega e fala, eu não tô sentindo a minha criança mexer desde de manhã. Aí você fala, minha senhora, não contataste alguém? Porque não falou que a criança tava lá, não mexer. Ficou difícil. Na primeira versão é muito fácil, porque, não tinha tantos recursos. 2, acontece tudo muito rápido. Não tem toda essa virada dos inocentes do rezando. Tá? É tudo muito rápido. Tipo, começa o trabalho de parto e a Maria Santa morre. E aí, o que a Jacutinga diz teve uma hemorragia interna, a gente não consegue ver quando isso acontece, né, e tal. Eu também não sei, mas eu não sei como é que ele conseguiria fazer isso. Só se ela morresse no hospital, mas aí ia perder total a... Sim. Ia perder o impacto da morte lá. Sim. Eu acho que... essa daí eu perdoei um pouco. Eu também achei difícil de acreditar, eu achei bem difícil, mas eu também não consigo pensar como que você atualiza isso E assim, o único modo seria botar a morte dela muito rápida e tirar toda aquela coisa da santa, dela não morrendo enquanto dorme e tal, não sei o que e tal. Tem que ser, tipo, na hora, assim. Acabou de dar à luz a criança e morresse. Mas aí ele ia perder umas coisas que ele queria mostrar também, porque eu acho que a santa ali continua tendo um papel, né, na novela. Ou seja, renascer é arte. Pelo menos essa primeira fase, né? Agora eu quero saber a roubada que seu Bruno Luperi se meteu realmente, né? Porque, sei lá, se as pessoas da versão antiga já comentavam que a segunda fase tinha um negócio e foi muito rápido, agora imagina esse que as pessoas ficavam emocionadas, se investiram emocionalmente naqueles personagens, eu já estão odiando esse homem. Coitado do seu Marcos Palmeira, vai ser agredido na rua por idoso. Como se fosse vilão de novela agora. Tenho essa impressão. Até porque, pelo que eu vi, o João... Tem uma coisa que o Juan Paiva sabe fazer, tá vendo de Ravi, é papel de coitado. Nossa ele faria o gato do Shrek muito facilmente. Nossa, se ele entrasse no BBB, a gente dava o prêmio pra ele amanhã, assim, se ele entrasse num papel desse. E das poucas cenas que eu já vi, você fica, gente, tadinho, sabe? Olha esse homem, como é que o Zé Inocêncio tá fazendo esse coitado sofrer? E dizem, né, aí a gente não sabe, isso foi uma reclamação nossa em Pantanal, e não... Gente, eu não tô querendo falar mal de novela nenhuma, tá? Não é tipo, já estou falando que Renascer vai dar errado, não é nada disso, eu só quero saber como é que eles vão fazer isso. Porque em Pantanal, a gente reclamou que o Pantanal original tinha uma barriga que não foi mudada pelo Bruno Luperi, a barriga continuou lá. Muita gente que assistiu a versão original de Renascer diz que tem uma barriga grande pra frente da novela. E aí eu não sei como é que vai ser isso. Dizem que a segunda fase é um pouco mais arrastada por causa disso. Eu não sei se vai ter essa mudança ou se não. Mas eles vão ouvir nossa opinião sobre essa quando for sair mais vídeo de balanço. Isso aqui foi só da primeira fase. Agora estamos todos já assistindo as primeiras cenas. Agora que vai ter um ritmo mais novela. Então a qualquer momento poderemos voltar aqui para falar o que estamos achando da segunda fase de Renascer. E enquanto esse dia não chega, o que você pode fazer? Você pode se inscrever aqui no canal e seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente se você gostou de Renascer, se você gostou da primeira fase, se você assistiu a primeira fase
da original, e aí você tem comparações a fazer, qual é seu Zé Inocentes preferido, conta aí pra gente. Aí pode vir reclamar, falando, ai, vocês queimaram a língua, foi muito bom, não sei o que, parará, arará. Aí acontece, gente, a gente podia gostar ou não gostar, e não é isso que a gente gostou, eu achei muito bom, muito competente. Eu prefiro ser mais honesto como a gente, que a gente chega aqui e fala bem, porque a gente poderia ser muito bem tipo torcida de BBB, que a gente falou um negócio e a gente vai manter aquela opinião até o fim. Não, a gente falou que tá boa mesmo, o que a gente vai falar? Mas o pior é que depois do teaser eu já sabia que ia ser boa. Eu acho que eu até falei isso no vídeo de previsões da gente. Eu falei, isso daí vai dar certo, infelizmente. E deu certo. É bom ver uma novela boa. Eu gostei, eu me entreti bastante durante esses dias, apesar de eu ter tido que maratonar, porque eu perdi muito capítulo. Maratonar já não fica tão boa. Mentira, fica boa, mas cansa. Chegou uma hora que você não aguenta mais. Vou falar de Jequitibá mais uma vez pra mim, eu ficava... Mas é muito boa. Então é isso, conta se você também achou muito boa, ou se você achou chata, porque eu sei que tem gente que achou chata. E aí vocês vão ser os chatos aqui no comentário, porque a gente já falou bem, então vocês vão ser os chatos só vocês. Mas pode falar que aqui é uma democracia. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.